senhores e senhoras deputados, foi hoje conhecido os números do desemprego em Portugal. 1 em cada 7 cidadãos não encontra emprego. 1 em cada 3 pessoas sem emprego está desempregada há mais de 2 anos. Portugal é o país da OCDE onde nos últimos 3 meses mais cresceu o número de desempregados. É esta a imagem de um país lançado para uma crise profunda pela obsessão e com a austeridade. A dimensão da tragédia social que se abate sobre o país exige uma discussão política sobre as políticas do Governo para a dinamização da economia e para o emprego. Disse hoje o Ministro Relvas que a solução é colocar a economia. Repare-se que estamos a falar do mesmo Ministro, Miguel Relvas, que é responsável de um Governo que, ao cortar o subsídio de Natal, fez a economia afundar-se por quase 3% no fim do ano, o dobro do valor registado em 2011. O resultado, senhoras e senhores deputados, está à vista. A única coisa que o Governo tem colocado é crescer o desemprego e a recessão. Mas hoje também é o dia em que o Governo inicia uma série de reuniões com os sindicatos da administração pública para alterar regras contratuais neste setor. De uma assentada, PSD e CDS pretendem mudar tudo nas relações laborais em vigor na administração pública. Mas ainda nenhum governante se deu ao cuidado de justificar o seu sentido ou a sua necessidade. Dias depois do Primeiro-Ministro se ter queixado da pieguice dos cidadãos, dizendo mesmo que é preciso transformar velhos comportamentos preguiçosos, o Governo foi consequente com a forma mesquinha como vê os portugueses no geral e apresentou a vingança contra os funcionários públicos, habituais bodes expiatórios de todas as maleitas do Estado. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, quando o PSD quer inscrever no seu novo programa que o Estado Social está caduco, compreende-se melhor esta revanche sobre os funcionários e compreende-se também que é um decreto de caducidade dos serviços públicos. Se os funcionários públicos não estiverem disponíveis, têm sempre como alternativa a hipótese de negociarem a sua situação contratual. Foi nestes tons ameaçadores, mas diretos, que o deputado João Almeida ontem resumiu os propósitos do Governo. Para o CDS e PSD, para quem não concorda com as propostas do seu Governo, há uma boa solução. A porta da rua é a serventia da casa. Passados menos de 8 meses, o CDS e PSD já se entendem como os donos do Estado, fazendo-nos recordar os piores tiques de autoritarismo próprios dos meses finais de uma maioria absoluta de direita. Não estão bem? Mudem-se. Com este apelo, não restam dúvidas sobre as verdadeiras intenções do Governo. Não tem nada a ver com modernização ou ganhos de eficiência na administração pública, mas apenas e só com o despedimento encapotado de milhares de trabalhadores. Senhoras e senhores deputados, a mobilidade geográfica na administração pública já existe. Este Governo não inventou a pólvora, nem está a responder a nenhuma necessidade de modernização administrativa. Não. O que este Governo pretende é recambiar qualquer funcionário sem o seu acordo prévio, e que hoje é obrigatório, e apagar os limites geográficos também hoje existentes na lei. Aonde a mobilidade geográfica está atualmente limitada aos concelhos limítrofes, PS e PSD estendem-na até à fronteira.
Com esta proposta, um funcionário público que resida em Beja pode muito bem ser colocado em Lisboa sem o seu acordo prévio, sem ser acautelada a sua situação familiar. O mesmo governo que dizia que nenhuma medida seria aprovada sem passar em Conselho de Ministros com a concordância de um visto familiar. Não hesita hoje em tratar os seus funcionários como escravos do Estado, sem necessidade de conciliar a vida privada com a atividade profissional. Se não estão bem, mudem-se. Do CDS não é muito distinto, na verdade, do que se não estão bem, mudam-se. Se não estão bem, emigrem-se, diz Passos Coelho. É um governo que se vê a si mesmo como uma imagem de excelência num país de medíocres e velhos comportamentos preguiçosos. Com tamanha sobranceria, não admira, portanto, que os direitos das pessoas sejam uma das suas últimas preocupações. Diz o governo que pretende apenas equiparar a legislação laboral entre profissionais do setor privado e público. Equiparar é como quem diz nivelar por baixo, terraplanando, por isso, todos os direitos. Mas por muito estranho que pareça aos liberais de pacotilha que enchem os corredores do governo, o Estado não é uma empresa. O Estado não pode fechar as portas, nem serve os propósitos do lucro, mas do serviço público e das populações. Quem não concorda pode sempre ir-se embora, diz o CDS, esquecendo-se que os governos passam e que os funcionários e os serviços públicos cá ficarão sempre e sempre para continuar a servir os cidadãos e cidadãs. Se o governo insiste em seguir as pegadas da Grécia, despedindo funcionários públicos aos milhares e colocando a economia a ferro e fogo, não se admire que as vozes que se fizeram ouvir no passado sábado sejam as primeiras de muitas a oporem-se a este programa de empobrecimento forçado do país. Disse.